Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação aqui no NC News, canal 10.2. O Boa Tarde Brasil está no ar comigo, Miriam Freitas, e a gente já começa essa edição falando que a campanha eleitoral em Roraima ganhou um importante espaço de discussão nesta terça-feira. O Grupo Norte de Comunicação realizou o debate com os candidatos à eleição suplementar em um encontro marcado pela apresentação de propostas e pelo confronto de ideias. Bárbara Mitoso foi a mediadora do debate, acompanhou tudo de perto e ela entra aqui com a gente ao vivo para falar todos os detalhes de como foi esse debate. Bárbara, tudo bem? Conta pra gente se todos os candidatos participaram do debate. Olá, Miriam, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Boa Tarde Brasil. Sim, olha, o debate foi caloroso, mas foi tranquilo ao mesmo tempo, se é que eu posso dizer isso, né? Os três candidatos compareceram, tanto Soldado Sampaio, do Republicanos, quanto Nelita Frank, do PT, e também o Arthur Henrique, do PL. Todos os três estiveram presentes nesse momento importantíssimo para Roraima, que é de eleição, uma eleição suplementar, a única em andamento no Brasil, inclusive, porque teria ali no Rio de Janeiro, mas teve toda aquela questão judicial onde está suspenso, e a informação que eu tenho é que não vai ter lá no Rio de Janeiro mesmo, então a única eleição suplementar é a de Roraima, o período máximo é 21 de junho, que é justamente o dia da eleição que vai ocorrer aqui em Roraima, que já é agora, no próximo domingo. E o debate foi bem interessante, o Grupo Norte de Comunicação cuidou de todos os detalhes para que o debate fosse feito da melhor forma possível, durou em torno de 1 hora e 20 minutos, onde os candidatos puderam estar frente a frente, ou melhor dizendo, lado a lado aqui, para poder realmente apresentar as suas propostas, para responderem perguntas que um acabava fazendo para o outro ali, sobre temas já pré-definidos, que foram sorteados com os assessores de cada um dos candidatos, infraestrutura, saúde, educação. Tivemos também um momento de tema livre, onde os candidatos puderam também fazer as suas perguntas de forma livre. Nós, inclusive, tivemos todo o trabalho, todo o cuidado, na verdade, para poder fazer com que as regras que já tinham sido previamente regimentadas pelo corpo jurídico do Grupo Norte de Comunicação fosse de fato colocado, praticado aqui durante o debate. Conseguimos com que isso fosse realmente feito, então, de fato, foi um debate de sucesso, principalmente para o eleitor, porque o eleitor teve a oportunidade, inclusive tivemos uma grande audiência aqui em Roraima, tanto na NCTV Roraima, quanto também na TV Norte Roraima, na Liga também, na Rádio Liga FM, em todas as multiplataformas do Grupo Norte de Comunicação de Roraima. O debate foi exibido, tivemos vários feedbacks positivos dos eleitores, onde inclusive elogiaram o Grupo Norte de Comunicação pela iniciativa. Foi o único debate que aconteceu em Roraima para essa eleição suplementar. Por que eleição suplementar? Porque o antigo governo acabou sendo cassado, então, por isso, teve que ser feita uma eleição suplementar, está tendo, na verdade, né, ser feita uma eleição suplementar para que o eleitor possa, de fato, escolher um novo governador, e esse novo governador, que está entre esses três candidatos, vai ter aí mais ou menos 6 meses para poder, de fato, governar Roraima. Então, Aí a Bárbara Mitoso falando como foi o debate que aconteceu hoje lá em Roraima, aí as eleições suplementares. Daqui a pouquinho a gente volta novamente com ela, trazendo mais informações. Ela vai finalizar aí, vai estar dizendo os detalhes de como foi esse debate, né? E a gente continua aqui falando sobre a condenação de Eduardo Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, que abre aí um novo capítulo nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. A primeira turma da corte entendeu que o deputado licenciado cometeu o crime de coação no curso do processo e definiu a pena do caso. Direto da capital federal, o André Rosa volta aqui com a gente e traz os detalhes.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão em regime inicial semiaberto, pelo crime de coação no curso do processo. A decisão também fixou o pagamento de 50 dias multa. Essa condenação, ela está ligada à atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e, segundo a acusação, ele teria buscado medidas ali de pressão contra o Brasil e contra autoridades brasileiras para interferir no julgamento da trama golpista que envolvia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, esse caso ele foi julgado pela primeira turma do STF e para os ministros houve elementos suficientes para configurar a tentativa de constranger o andamento de um processo judicial. Com essa condenação, Eduardo Bolsonaro também fica inelegível conforme os efeitos previstos pela legislação. A defesa contesta essas acusações e sustenta que não houve coação, mas atuação política. O processo, no entanto, marca mais um desdobramento jurídico da investigação sobre a tentativa de golpe e amplia o impacto político do caso aqui em Brasília. E a gente vai seguir acompanhando os próximos passos. Eu volto agora ao estúdio. Obrigada, André. E a gente volta lá para Roraima para falar sobre as eleições suplementar. A gente volta ao vivo com a Bárbara Mitoso, trazendo aí as informações. Bárbara? Olá, Bárbara. Miriam. Estávamos falando com você, mas Boa aí tarde deu aquela novamente. falha aí na Sim. internet. Mas você pode concluir. Obrigada. Sim, estava falando justamente do desafio em que o novo governador ou governadora, né, porque tem uma candidata mulher também, vai ter nesse momento, porque são aí apenas 6 meses de gestão. Então, durante aqui o debate, inclusive, cada um teve essa oportunidade para poder apresentar suas propostas, suas soluções para diferentes pontos em que Roraima precisa ser visto em Roraima, mas também tiveram alguns momentos de crítica, viu? Umas críticas, algumas farpas aqui, mas tudo dentro ali da normalidade, com decoro. Os candidatos foram bem tranquilos nesse debate, viu, Miriam? A gente continua acompanhando aqui todo o desenrolar, com toda certeza, dessa eleição suplementar, com toda a equipe aqui, tanto da NC TV Roraima, como da TV Norte Roraima e da Rádio Liga FM também. E você que está em casa nos assistindo pode acompanhar todo o desenrolar dessa eleição suplementar no Grupo Norte de Comunicação, inclusive aqui no Boa Tarde Brasil, aqui no NC News, com toda certeza. Sexta-feira já estou de volta, Miriam, estou de volta aí em Manaus para estar com vocês, viu? Até lá. Até sexta-feira, estamos aqui à sua espera, viu? Obrigada, Bárbara, pelas informações. E a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de revisão criminal apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro. O pedido busca rever uma condenação de 27 anos e 3 meses de prisão. No parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral Paulo Gunetti afirmou que não há fatos novos que justifiquem a reabertura do caso. Segundo ele, as provas já foram analisadas e não existe base legal para anular ou reduzir a pena. A defesa, por outro lado, alega erro judiciário e questiona pontos da investigação e do julgamento. Agora, o caso será analisado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O caso Banco Master voltou a mobilizar o Supremo Tribunal Federal. A segunda turma decidiu manter as prisões de familiares do empresário Daniel Vorcaro. O julgamento também foi marcado por divergências e trocas de críticas entre ministros da corte. André Rosa volta com a gente e traz os detalhes. Olha, a decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve as prisões preventivas de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, e de Felipe Vorcaro, primo aí do ex-controlador do Banco Master. O placar foi de 3 votos a 1. Votaram pela manutenção das prisões
aí os ministros André Mendonça, relator do caso, Luiz Fux e Nunes Marques. Bom, Gilmar Mendes ficou vencido ali ao defender medidas mais brandas, como prisão domiciliar para Henrique e a revogação da prisão do Felipe. Bom, o julgamento também escancarou ali uma tensão interna no Supremo. Gilmar Mendes fez críticas à condução das investigações e citou riscos de uso de prisões para pressionar as delações, né? Já o ministro André Mendonça rebateu e disse que o caso do Banco Master envolve uma das maiores fraudes financeiras do país, com indícios graves apontados pela Polícia Federal. Dias Toffoli não participou do julgamento por ter se declarado ali impedido. E aqui nos bastidores, a avaliação é que a decisão da segunda turma aumenta a pressão sobre o caso do Banco Master no Supremo. Enquanto a operação Compliance Zero segue aí apurando aí as fraudes, as suspeitas de lavagem de dinheiro, crimes e todo esse esquema que já é considerado como um dos maiores no âmbito, né, de organização criminosa e lavagem de dinheiro com organizações que envolvem aí o sistema bancário. Então a gente vai seguir acompanhando aí esses próximos desdobramentos também dessa investigação e dessa história que, ao que parece, está longe de acabar. Eu volto com vocês aí agora no estúdio. Obrigada, André. Obrigada pelas informações. Olha só, entidades de defesa dos direitos humanos lançaram uma campanha de combate à xenofobia. A iniciativa surge em meio ao aumento de relatos de descriminalização contra imigrantes e refugiados. Olha só. Há mais de uma década, o Israel veio para Belém para estudar na Universidade Federal do Pará. Ele é natural de Benim, na África, e conta que já foi vítima de racismo no estado do Mato Grosso, que fica localizado no centro do país, tão conhecido pela sua hospitalidade. Em todos os níveis a gente passa por isso. E, infelizmente, são atos que, na verdade, quando a gente chega, a gente não entende o que está acontecendo. Por exemplo, você chega no supermercado e você tem a segurança do supermercado e do shopping atrás de você o tempo todo. Você até pensa que ele está assegurando a sua segurança e tudo mais. Só que você percebe que não, tem alguma coisa a mais. Porque o jeito que ele vai ter, ele fica muito invasivo. A Isabelle sentiu o peso de ser estrangeira no Brasil. Ela saiu de Camarões, no continente africano, para fazer doutorado em biologia na UFPA em 2024. Concorreu com estudantes de 50 países, mas até hoje tem que ouvir que ocupou a vaga que seria de uma pessoa da região. Quando nós chegamos numa universidade como a UFPA, por exemplo, aqui no Pará, que é uma das maiores universidades do estado, eles acham que nós não merecemos. Então, muitas das vezes, eles pensam que o fato de receber muitos estudantes estrangeiros está diminuindo as vagas pelos estudantes brasileiros. Já o Fred é um refugiado da Venezuela. Chegou aqui em 2015, alguns anos antes da migração em massa de indígenas da etnia Uarau. Ele deixou para trás uma vida de incertezas para tentar a sorte em um lugar que não parecia de braços abertos para recebê-lo. Quando entramos aqui não tinha nenhum espaço para nós morávamos na rua. Nós lutamos para ter um aluguel próprio, pagando ou fazendo coleta. Histórias como essas mostram como o medo que algumas pessoas têm dos estrangeiros pode fragilizar ainda mais as populações que estão em busca de um novo rumo longe das mazelas. A xenofobia está presente em muitos ambientes. A dificuldade de acessar um trabalho formal, às vezes a dificuldade até mesmo de receber um atendimento em um órgão público, como um posto de saúde ou uma agência bancária, por exemplo. Ela está presente em muitos ambientes e ela é materializada através da dificuldade de reconhecer aquela documentação brasileira como uma documentação válida. A xenofobia não se resume à aversão às pessoas estrangeiras. Na verdade, esse pavor com quem vem de fora ocorre principalmente quando a nação de origem vive uma situação de extrema vulnerabilidade. E aí a campanha tem o objetivo de mostrar aos refugiados e imigrantes que eles têm direitos no país de origem e que nós, entre aspas, donos da casa, temos o dever de zelar pelo bem-estar deles. Foi por isso que a organização
organização Caritas Brasileira resolveu lançar uma campanha de conscientização sobre o crime de ódio que atinge pessoas que deixam sua vida para trás em busca de oportunidades em outras terras. Convidar a sociedade para aderir à campanha, diversas organizações, movimentos, até iniciativa privada que tem essa responsabilidade social, porque é uma campanha que é permanente, não é um evento apenas, a gente quer continuar, por exemplo, com palestras, com, enfim, mesas redondas, bate-papos, difundir o material que a gente está produzindo, cartazes, panfletos, e estabelecer o diálogo com a sociedade. Então a gente convida as pessoas a aderir à campanha contra a xenofobia, porque, como diz a nossa mensagem, somos todos migrantes. Exatamente. E olha só, além da emoção dentro de campo, o Mundial também é uma viagem pela história. E quem acompanha os jogos nos Estados Unidos tem a oportunidade de conhecer de perto um dos berços da democracia norte-americana. A Filadélfia reúne monumentos, praças e prédios que marcaram aí a independência do país. Olha só. NC Esporte, Torcida 2026. Oferecimento Pemasa. Não fique sem. Na PMZ tem. São Pedro Casa e Construção. Aqui é seleção de ofertas. Colégio Salesiano Dom Bosco Centro. Valores que formam. Educação que transforma. Filadélfia, terra do amor fraterno, berço da independência americana e durante 2 meses um dos palcos da mais sagrada e desejada competição do futebol mundial, a tão sonhada Copa do Mundo. A Filadélfia não é a maior cidade dos Estados Unidos, não tem as luzes de Nova York, nem mesmo os estúdios estrelados de Hollywood. Porém, pode ser considerada uma das cidades mais importantes da história estadunidense, pois foi nela que a independência dos Estados Unidos foi assinada. O ano era 1774, para ser mais exato, 4 de julho. E os chamados pais fundadores, entre eles Benjamin Franklin, George Washington e Thomas Jefferson, declararam que as 13 colônias americanas estavam independentes do colonialismo britânico. Essa assinatura aconteceu no Independence Hall, localizada no Independence National Historical Park, onde também estão localizados o Sino da Liberdade e o Museu da Revolução Americana. Você, por um acaso, conhece o ator Sylvester Stallone ou já assistiu o filme Rock? Rock é um filme lançado em 2006, gravado aqui na Filadélfia, estrelado por ele, Sylvester Stallone. Inclusive essa é a tão famosa escadaria do treino. E ali atrás, uma estátua em homenagem ao ator que eternizou o filme, que hoje já virou franquia. Na Filadélfia também que encontramos a rua mais antiga dos Estados Unidos, que continua sendo habitada, a Alfred's Alley, localizada na Old City, ou na Velha Filadélfia. Foi construída entre 1703 e 1836, possuindo atualmente 32 casas sobre os tão famosos paralelepípedos. Na Filadélfia também que a primeira bandeira norte-americana foi costurada. Betsy Ross era estofadora e costureira na cidade, e foi dela que saiu a costura à mão da primeira bandeira dos Estados Unidos. Atualmente, sua casa é um dos pontos turísticos da cidade, a Betsy Ross House. Por aqui, não diferente de muitos locais do mundo, a cidade respira esporte. Não à toa, a capital é lar de vários times, como o Philadelphia Eagles, time do tão tradicional futebol americano, o Philadelphia Phillies, equipe de beisebol, o Philadelphia Flyers, equipe do hóquei, e o Philadelphia 76ers, a equipe de basquete do tão tradicional NBA. E é claro que entre tantos pontos turísticos desse estado maravilhoso, esse vai ser o mais procurado pelos próximos 2 meses. O Philadelphia Stadium, com capacidade para 68 mil torcedores, seria o 4º maior em capacidade no Brasil, atrás apenas do Maracanã, do Morumbi e do Mané Garrincha.
vai receber Brasil, França, Croácia, Costa do Marfim e Equador. Vai receber gente de todo mundo. E você com a gente, sabe que vai estar bem ali, ó. Porque esse é o NC Esportes na Torcida 2026. NC Esporte, Torcida 2026. Oferecimento Pemasa, não fique sem. Na PMZ tem. São Pedro Casa e Construção. Aqui é seleção de ofertas. Colégio Salesiano Dom Bosco Centro. Valores que formam. Educação que transforma. A edição do Boa Tarde Brasil fica por aqui, mas para você que gosta de economia, não saia daí que a gente volta já já.